Então nós temos umas palavrinhas que são as palavras interrogativas mesmo, as palavras de pergunta, por exemplo, onde, quando, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu separei a primeira, où. En français, où, o que significa où? Significa onde. Então, por exemplo, eu tentei aplicar, alguns casos é possível aplicar naquelas 3 estruturas de pergunta, né? Entonação, inversão e o ask. Algumas não, você vai perceber isso junto comigo, mas eu vou te avisar. Então, ó, primeiro caso, você tem lá où, onde. Então, olha a primeira questão aqui, a primeira pergunta, ó. Où vous allez? Onde você vai, certo? Então, nesse caso aqui, où vous allez, por exemplo, onde você vai, poderia ser, eu usei como entonação, poderia ser uma afirmação, onde você vai, né? No sentido, para onde eu levo isso daqui? Onde você vai, né? Você leva para onde você vai. Mas assim, eu tentei usar aqui um exemplo com a entonação usando a palavra interrogativa où, tá? Se eu quiser usar o ask, também dá, olha só. O ask vous allez, podem te perguntar isso lá na imigração, por exemplo, certo? Você pode ouvir essa pergunta lá no aeroporto, passando pelos oficiais da imigração para tentar entrar, então, na França. Eles podem te perguntar isso. O est-ce que vous allez? Aí, claro, você vai, né, responder, je vais à Paris. A gente já falou isso no vídeo anterior aí. O est-ce que vous allez? Então, percebeu que eu usei a palavra interrogativa onde e usei o est também. Agora, vamos tentar fazer a inversão sujeito e verbo, usando também a palavra interrogativa où, para formar essa pergunta mais formal. Então, où allez-vous? Où allez-vous? Então, viu que eu formulei 3 perguntas usando aquela estrutura entonação, ask e inversão de sujeito e verbo, mas usando o, que é a palavra, então, interrogativa onde. Então, eu vou só revisar com você, ó. Où vous allez, né, onde você vai, o est-ce que vous allez e où allez-vous. Très bien, todas elas para perguntar para onde você vai, certo? Super! Vamos para a próxima palavrinha interrogativa aí, quando. Então, en français, como é que a gente diz quando em francês? Eu digo quand. Repete aí comigo. Quand. Quando, certo? Então, quand. Olha a minha pergunta. Quand vous sortez de l'hôtel? Ah, très bien. O que eu tô perguntando aqui? Quando você vai sair do hotel? De repente também podem te perguntar isso aí lá na imigração, né? Você vai ficar quanto tempo? Você sai quando do hotel? Né? Não é impossível que te perguntem isso não. Então você já fica aí preparado, fica preparada para responder. Quand vous sortez de l'hôtel? Percebe que essa frase também poderia ser uma afirmativa. Eu estou jogando a forma de entonação para transformar uma pergunta, porque eu posso pensar nisso como uma afirmação, por exemplo, eu vou fazer isso. Então tá, quando você sair do hotel. Pode ser uma, né? Quando você sair do hotel. Pode ser uma afirmação, né? Mas eu coloquei entonação para transformar uma pergunta. Quando você sai do hotel? Certo? Ok. Então, vamos para a segunda que eu tentei colocar na estrutura do ask. Quand est-ce que vous sortez de l'hôtel? Repete aí comigo para treinar. Quand est-ce que vous sortez de l'hôtel? Então, eu estou usando o quand, que é a palavra interrogativa, e também estou aplicando o uso do est para deixar a estrutura um meio termo, né? Nem tão informal, nem tão formal. Então, você pode usar tranquilamente com est, certo? Super bien. Então, quand est-ce que vous sortez de l'hôtel? Agora, eu vou usar o quand também usando aí a inversão de sujeito e verbo para deixar a minha pergunta mais formal. Então, quand sortez-vous de l'hôtel? Você pode ouvir essa pergunta. Quand sortez-vous de l'hôtel? Quand sortez-vous de l'hôtel? Très bien. Percebeu aí? Eu consegui encaixar a palavra interrogativa quando, e também a estrutura mais formal de pergunta, que é a inversão sujeito e verbo. Quand sortez-vous de l'hôtel?